Bem. É sua, pode falar. Caiu de novo? Caiu de novo, Maria Regina? Estamos te ouvindo, Maria Regina. Pode falar. Trabalho com hipnose clínica, com psicoterapia há muitos anos e sempre me interessei pelos animais. Trabalho no espiritismo e adoro estar aqui nesse momento e poder colaborar com o curso do João, que é um grande amigo, e eu amo muito estar aqui e me sinto muito honrada pela confiança depositada em mim. E agradeço a todos vocês a oportunidade de eu estar aqui falando com todos. Falar sobre o instinto dos animais é algo que é muito grato para mim, porque instinto é algo que é a base de tudo. Então, vamos ver o que nós vamos ver hoje, nesta aula preparada para nós, né? Os tópicos. Desde o que é o instinto, como se forma, procurar diferenciar instinto e inteligência, como que acontece a evolução do espírito de forma a partir do instinto para a inteligência, a questão dos sentidos nos animais, e se os animais agiriam só por instinto, se não, e automatismos, corpo espiritual, e, basicamente, como é que isto chega até nós, seres humanos, que, afinal, somos também animais. Próximo. Segundo a Gênese, em resposta que os espíritos deram para Allan Kardec, quando perguntado a respeito do assunto, nós temos que o instinto é a força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários para sua conservação. Nos atos instintivos, dizem os espíritos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Em termos da ciência da psicologia, psicologia é a ciência que estuda o comportamento. Comportamentos instintivos são aqueles que acontecem sempre da mesma maneira em todos os membros da mesma espécie, sem a necessidade da aprendizagem. Próximo. E aqui nós vemos um peixe vermelho na sua dança de acasalamento. Todos os membros dessa espécie de peixes, assim lindos como eles são, executam um verdadeiro balé na época do acasalamento. É uma coisa maravilhosa e totalmente independente de aprendizagem. Então, esse tipo de comportamento nas espécies, que acontece a todos os membros da espécie, sem a necessidade anterior de aprendizagem, é o que se chama comportamento instintivo, ou seja, a manifestação do instinto nos animais. Próximo. O comportamento de aves é algo muito conhecido e muito estudado no decorrer dos tempos em que a humanidade está. Estas aves, elas saem lá do norte e vão até o sul, todos os anos. É uma coisa maravilhosa, porque essas aves, todos os membros da espécie, antes de começar esse voo, essa imigração que eles fazem,
eles engordam bastante, comem bastante e aumentam de peso. O macho chega a pesar 1 quilo, a fêmea mais ou menos 800 gramas. E aí eles vão iniciando sua viagem. E quando chegam ao final, eles estão leves, tipo 200 gramas, 250, 300 gramas, cada membro dessa espécie. E eles vão de uma forma muito interessante, porque eles vão descrevendo voos planados, quando encontram vórtices de ar quente que sai da Terra. E aí eles ficam ali, depois eles vão até o próximo vórtice de ar quente, e assim eles vão seguindo do norte gelado até o sul. Quando então eles novamente se reconstituem, engordam, se reproduzem e tal, para voltar novamente para a sua origem no norte. Isto é maravilhoso, acontece todos os anos. E do hemisfério norte é possível acompanhá-los. E existem, inclusive, muitas observações dessas aves migratórias, como eles agem, e alguns que de vez em quando caem no lugar e são cuidados por pessoas, e depois eles vão novamente seguir a sua rota. Isto é muito maravilhoso e é demonstração do instinto dos animais. Próximo. Instinto e inteligência. Nós já vimos que o instinto tem a ver com comportamentos que são sempre da mesma maneira em todos os membros de uma espécie, independentemente de aprendizagem. A inteligência, por outro lado, ela se revela, segundo os espíritos responderam para Kardec na Gênese, por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. E a inteligência, incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Próximo. Para a gente perceber o que é instinto e inteligência, ainda também, resposta dos espíritos para Kardec, compilado na Gênese. Todo ato maquinal, ou seja, repetitivo, sempre igual em todos os membros da espécie, é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação ou deliberação é um ato inteligente. O instinto é o guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. O instinto tem a ver direto, gente, com a manutenção da vida. Então, é algo que tem a ver com a lei de conservação que rege todos os organismos vivos. Próximo. Instinto e inteligência são independentes? Não. No Livro dos Espíritos, na questão número 73, nós temos espíritos dizendo que o instinto é uma espécie de inteligência. Espera um pouco. Eu não... O instinto é uma inteligência não racional. E é através dele, do instinto, que os seres provêm as suas necessidades. E com isso, eles mantêm a vida. Então, o instinto tem a ver com a conservação da vida e a manutenção das espécies. E é uma espécie de inteligência. Próximo. Dá para
determinar exatamente onde termina o instinto e começa a inteligência? Não, porque frequentemente eles se confundem. Mas dá para a gente distinguir os atos que pertencem ao instinto daqueles que pertencem à inteligência. Por quê? Os atos que pertencem ao instinto são aqueles comportamentos instintivos, sempre iguais, acontecendo da mesma maneira em todos os membros da espécie, independentemente de aprendizagem. E os atos que pertencem à inteligência, por outro lado, eles são mais individualizados, eles têm a ver com discernimento, com premeditação, ou então com criatividade. É muito interessante observar no comportamento, porque no comportamento a gente consegue discernir a diferença nas ações, nos atos. E isso está no Livro dos Espíritos, é a questão número 74. Próximo. O espírito milanês faz um comentário muito interessante, porque ele fala que instinto e inteligência, eles têm funções diferentes na vida. E no homem evoluído, dá para perceber que o instinto se impõe e a ascendência da inteligência acontece sempre. Seria, então, segundo Miramês, espírito, o instinto é a mesma inteligência em estado primitivo, e a inteligência é o instinto aprimorado. Agora, a divisão de um para o outro, nós já vimos, é bastante sutil para que se possa constatar com os sentidos. Instinto é uma espécie de condicionamento divino na divina estrutura do espírito. Faz parte da programação que a divindade fez em cada ser criado na formação da alma. Podemos analisar os animais, por exemplo. A cada espécie é determinado desenvolver um tipo de vida. E todas as gerações fazem a mesma coisa, porque lhes falta a razão, sendo essa o fator primordial no aprimoramento dos métodos de todas as criaturas humanas. É bom se notar que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida que os homens de hoje. Tudo melhorou, de forma que o bem-estar, a tecnologia, tudo que cerca a humanidade, aprimorou-se por ser fruto da inteligência. Mas tudo nasceu a partir da instintividade colocada por Deus como uma base para a evolução de todos nós. Próximo. Aqui nós temos mais exemplos a respeito de comportamento instintivo nos animais. O quadro de cima mostra castores. Castores são animais que fazem as suas casas sempre da mesma maneira, utilizando madeira. Madeira, graveto, pedaços maiores de madeira, e essas casas são sempre do mesmo jeito, tá? As entradas, tudo é, digamos, sempre igual à casa dos castores, e feitos da mesma maneira. Então, eles fazem diques e constroem as suas casas na água, né? É bonito de se ver. E é bem a demonstração de comportamento instintivo nessa espécie dos castores. E as fotos de baixo têm a ver com pássaros que constroem as suas casas também, sempre da mesma maneira. Aqui no Brasil, nós temos o João de Barro. Acredito que todos vocês já viram também casinha de João de Barro.
A casa de João de Barro ela tem sempre a mesma anatomia, digamos, é a mesma planta. Tem quartinho, tem um espaço comum, tem um lugar onde os ovos são colocados, e elas têm a sua abertura sempre voltada para o mesmo lado, o lado para o qual o sol nasce, tá? E é voltada, então, para o leste, levemente para o norte. É muito bonito a gente ver. E cada vez que vocês verem uma casa de João de Barro, aqui nas nossas cidades, no Brasil e aqui em São Paulo, existe sempre a possibilidade da gente ver João de Barros. E é interessante que, às vezes, tem casinha de João de Barro em cima dos postes. Tá? Nós já vimos aqui perto da nossa casa, nós moramos num bairro na Vila Mariana, que fica mais ou menos próximo do Parque Ibirapuera, então já pudemos ver ninho de João de Barro em cima de poste, é muito engraçado, mas é ali. E elas têm sempre a mesma configuração. Faz parte, então, do projeto divino desta espécie de aves. Próximo. Todos os seres, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eles vão formando os próprios corpos e vão se aprimorando com o tempo, repetindo e refletindo um automatismo fisiológico que tem a ver diretamente com aquela sua espécie, executando, então, todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. E a formação do instinto, então, vai acontecendo ao mesmo tempo que a espécie vai se desenvolvendo, passando pelo plano terrestre, formando o corpo, e largando o corpo no lado de cá e passando para o plano extraterrestre. E vai, então, adquirindo experiências no decorrer do tempo, que vão, então, trazendo e sedimentando a forma e a função de cada espécie. Próximo. E é desta maneira, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela a partir do fenômeno da morte, para renascer de novo na crosta da Terra, em inúmeras estações de aprendizagem dos dois lados da vida, é que o princípio espiritual vai incorporando todos os cabidais de inteligência que lhe brilharão no cérebro no futuro, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Ou seja, o que acontece com cada espécie que vai marcando em si, com esta maneira, com esse automatismo de repetição incessante, tudo aquilo que diz respeito à sua própria sobrevivência na Terra. E é dessa maneira, com essas atividades que partem totalmente do inconsciente, é que o princípio espiritual vai evoluindo. Isso nós temos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, no capítulo 4, Automatismo e Corpo Espiritual. Seria legal quem se interesse pelo assunto e buscar nessas referências breves que estamos colocando aqui, um aprofundamento, buscando direto os textos que estão sendo indicados. Próximo. O que acontece no ser humano? Nós sabemos que
o desenvolvimento da inteligência vai levando à necessidade de usar a responsabilidade. Então, para nós, isto vai acontecendo. O reflexo, depois o instinto, e a partir daí a inteligência, trazendo conhecimento que vai se acumulando, adquiridos pouco a pouco, nessa dança dos milênios, dos dois lados da vida, tá? Lentamente, até que se chega ao ponto mais evolutivo possível no campo angélico. Então, o indivíduo humano, ele vai transitando e veio transitando desde as linhas mais primitivas da forma e da instintividade, até o momento em que está agora e ainda vai continuar a sua evolução no sentido de um aprimoramento da inteligência, da responsabilidade, do amor, para chegar nesta maturação sublimada no campo angélico, que ainda para nós é muito abstrato, é difícil para nós entendermos como será. Mas, sem dúvida, o projeto de Deus para nós é este. Próximo. Então, está aqui uma foto do livro Evolução em Dois Mundos, que está trazendo essas ponderações e que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira em 1958. Tá? E o que esse livro fala? Que desde aquele iniciozinho, como mônada, como átomo, praticamente aquela coisinha minúscula, até a primeira fase da animalidade, o espírito caminha, em média, mais de 1.500.000.000.000 de anos. É muito tempo, mas é assim que a vida nossa vai acontecendo. Todos nós estamos evoluindo há pelo menos este tempo, 1.500.000.000 de anos. E nós temos aqui à direita uma flecha. Átomo, mineral, vegetal, animal, homem e depois arcanjo. Sinalizando, então, esquematizando todos os pontos da nossa evolução, de degrau em degrau. 1 bilhão. Isso são 1 bilhão, são 1.000.000.000, gente. E 500.000.000 de anos. É muito tempo. E tem gente que acha que está na primeira encarnação. Ai, ai. Já tivemos muitas, muitas, muitas encarnações, cada um de nós. E agora nós temos já a coroa da razão, com a oportunidade de desenvolver cada vez mais a responsabilidade, para irmos chegando nesse nível superior da angelitude. Então, todos nós chegaremos lá, e estamos neste caminho. Certo? Entendido, gente? Sem pressa. Próximo. Aqui nós temos esse diagrama que mostra o ser humano na sua evolução. Já ele como bípede, e vai mudando a postura, formas e funções do corpo, dos membros, do crânio, tá? Pouco a pouco ganhando mais e mais complexidade em todos os seus sistemas. Nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais de detalhe, tá? E as esponjas do mar, que estão ali como
células água-viva que já têm sinapses. A sinapse é a comunicação de um neurônio com o outro, tá? Que no ser humano é algo extremamente complexo, já começa a ter na água-viva, gente. E aqui os vermes, né? A minhoca, por exemplo. A minhoca tem 10 corações. O sistema circulatório dela é todo, digamos, espalhado no seu corpinho. Tanto que é interessante, se uma minhoca perde um pedaço, ela continua viva, vai continuar vivendo, se reproduzindo e fazendo suas funções. Porque ela tem esse sistema circulatório descentralizado. E já tem nervos. Próximo. Gente, isso aí está tudo no próprio livro Evolução em Dois Mundos, tá? João, volta um slide, por favor. Então, nesses capítulos todos que estão ali, na parte do título, a gente tem muitos detalhes e muitas coisas explicadas dessas coisas todas que nós estamos vendo aqui e nos próximos slides. Então, do capítulo 3 até o 8, depois no 19, no 11 também. Próximo. E aqui nós vamos vendo algumas coisas que têm a ver com essa questão da evolução do princípio espiritual, do princípio inteligente na matéria. Os moluscos, sabe, lesmas, caramujos, esses bichinhos, eles já têm um rim primitivo. Os crustáceos, camarão, siri, eles têm o que se chama um exoesqueleto. Esse exoesqueleto é a proteção para o organismo deles. É de fora para dentro. Por dentro eles são macios e por fora tem aquela carapaça dura que os protege e, ao mesmo tempo, lhes permite a locomoção, uma série de funções que eles executam durante suas vidas. O peixe, gente, ele já tem controle do seu corpo físico. Já é automático e já tem o cérebro desenvolvido. Interessante quando a gente vê a cabecinha, dentro da cabecinha do peixe, a gente, sabe, não percebe. O cérebro deles é diferente do nosso, mas funciona maravilhosamente bem. Ele já tem o desenvolvimento do cérebro e esse controle do corpo físico deles. Eles já têm uma série de coisas que eles fazem que são maravilhosas. Os anfíbios, gente, eles já evoluíram a ponto de respirar fora da água. E é interessante a vida dos anfíbios, que começa como se fosse um peixinho. Ele está dentro da água, ele só respira dentro da água. Depois, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando a forma dele, ele perde aquela caudona, e aí ele adquire pulmões e passa a respirar fora d'água. Então, é muito interessante a gente ver esta parte bonita da evolução dos animais acontecendo automaticamente, dentro da divina programação para cada espécie. Os répteis já têm todos os sentidos que nós conhecemos, visão, audição, olfato, paladar, tato, sinestésico, desenvolvidos. E as aves, elas têm tudo isto e já têm inteligência, consciência e sentimentos. E os psitacídeos, que são papagaios, periquitos, araras, eles têm a capacidade de emitir vozes e de imitar a voz humana e outros animais, e não só apenas imitar, gerar palavras e buscar comunicação. Existem muitas pesquisas com papagaios e as espécies de papagaios cinzentos que existem na Austrália
são bastante pesquisadas, tá? Então, existem pesquisas muito interessantes a respeito da comunicação que essas aves já são capazes de fazer. Isto já está além do instinto, já está na inteligência. Próximo. Recapitulando, então, do instinto à inteligência, nós temos comportamentos automáticos, sempre iguais, esponja do mar, vermes, peixes já tendo seus movimentos voluntários, e aí as aves, e em seguida os mamíferos. Mamíferos somos todos nós, junto com todos os outros mamíferos que existem na face da Terra. Nós somos uma parte dos mamíferos. Pois é, os cavalos, os cães, os cachorros, muitos outros. Existem muitas espécies de mamíferos. Próximo. E esses mamíferos, mais ou menos 400 espécies de mamíferos, já têm, nós vamos ver mais adiante, desenvolvidos esses sentidos todos que a gente tem aqui para essas outras espécies. A gente ainda vai chegar nos mamíferos. Calma, eu me adiantei. Então, aqui, neste quadro, nós temos à esquerda todas as classes de animais: crustáceo, araquida, lacraias, insetos, lampreias, peixes, tubarão, anfíbios, répteis e aves. E à direita em cima, caminhando para a direita, os sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E o quanto desses sentidos nós temos em cada uma dessas espécies listadas à esquerda na coluna. E nós vemos, então, que nas lampreias, por exemplo, já existe o início de sistema nervoso autônomo. Os peixes têm sistema nervoso central. Os tubarões, dentro da classe de peixes, eles têm as pupilas fotossensíveis super aguçadas, né? A visão deles. O sistema nervoso central vibracional, e eles utilizam como se fosse um sonar para a percepção das coisas que estão à sua volta. O seu olfato é tão apurado que abrange um espaço de 1 quilômetro dentro do mar. Pois é, interessantíssimo, né, gente? E os répteis já têm a epífise, que se desenvolve mais e mais a partir daí nas espécies animais. E interessante é que o que tem nos répteis, que já tem ouvido, já é completo, o sistema nervoso já é bastante desenvolvido, tem olfato e paladar bastante acentuados. E o que a gente vê aqui nas aves? Todos os sentidos muito aguçados, a percepção aguçadíssima, visão, audição, tato, olfato e paladar. Eles são super sensitivos a tudo que está em torno. E também as suas penas, o toque nas penas é percebido muito, mesmo que seja um toque muito leve. Tudo isso, gente, levando e sendo desenvolvido nos milhões de anos para o aprimoramento de cada uma dessas. Próximo. E aí nós temos a evolução que vai acontecendo a pouco e pouco. O espírito reconhece sua posição de internado nos círculos da matéria
a qual matéria, a seu turno, é simplesmente o conjunto de vidas inferiores. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo, estando em nascimento no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. O ser humano, gente, ele tanto está submetido às inteligências superiores, quanto ele é senhor de todos aqueles que lhe são ainda inferiores. Então, aqueles que têm potências menores são governados, são utilizados pelo ser humano, como vem acontecendo no decorrer dos milênios em que a humanidade vem se desenvolvendo. Então, a humanidade se utiliza sempre de todas as espécies que ainda são inferiores em potências, em capacidades a ele, ser humano. Tá? Então, isso está no livro Roteiro, o autor espiritual Emmanuel, também psicografia do Francisco Cândido Xavier. E nós temos aqui uma linda gravura que mostra tudo isto, tá? A evolução do ser humano, tá? Os anjos, e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de governar todas as espécies que lhes são ainda inferiores, todos aqueles que ainda estão no instinto, inclusive auxiliando essas espécies animais todas a irem se aprimorando e ganhando inteligência. Os animais que convivem com o ser humano, eles recebem a influência desse ser humano de forma que eles possam evoluir mais, ganhar mais rapidamente as qualidades que a sua espécie pode adquirir nesse rumo do instinto para a inteligência. E da inteligência para a angelitude, onde chegaremos todos nós, né? Os animais, porém, eles têm nessa instintividade e na inteligência deles ainda rudimentar tanto sentimento. Próximo. Como nós estávamos falando, são muitos milhares de séculos experimentando, repetindo, aprendendo, automatizando, vivendo, revivendo, muito, até exaustão, dedicação, paciência. E então o espírito, após ter começado simples e ignorante, desde o átomo, e vai trilhando todos os espaços evolutivos, desencarnando, reencarnando, assimilando cada fase. Finalmente, ele segue agora para o passo mais importante, que é o passo onde estão os mamíferos. Próximo. Como nós já tínhamos adiantado, a espécie ou classe mamíferos engloba mais de 400 animais. Os selvagens, os domésticos, os domesticáveis, os animais marinhos, baleias, golfinhos e, obviamente, o homem. Tá? O que acontece com os mamíferos e os ganhos evolutivos que os mamíferos têm? Eles ganham um tubo digestivo completo, separado do sistema urinário, e já possuem a bexiga urinária, coisa que as aves, por exemplo, não têm. As aves, elas têm uma cloaca,
Então, xixi, cocô, ovo, vai tudo pela mesma saída. Já os mamíferos, eles têm uma separação. E tem tubo digestivo completo, separado do sistema urinário. Tem pelos recobrindo todo o corpo. E isto lhes permite uma proteção contra os extremos do clima, porque os pelos aquecem o corpo, mantêm o calor dentro. E, ao mesmo tempo, no excesso de calor, impedem que o corpo se desidrate completamente. Então, os pelos, eles defendem este mamífero, protegem o seu corpo. Os mamíferos já possuem, durante a gestação, uma placenta para alimentar os filhotes. O crescimento do feto não acontece mais dentro do ovo, como é nas aves, mas dentro do útero materno. A glândula a glândula mamária, que todos os mamíferos têm, vai alimentar os filhotes com leite após o nascimento. Ou seja, é toda uma programação do corpo que acontece e que faz com que os filhotes sejam gestados no útero materno e depois que nascem, eles passam a ser alimentados pelo próprio corpo da mãe. Outra coisa que os mamíferos têm é o diafragma. Diafragma é um músculo grande, mais horizontal, que separa o tórax do abdômen e que está na base do pulmão. Tá? Então, para quem já treinou, já fez respiração abdominal, ou quem canta também, vai aprendendo a cuidar e a controlar a emissão do ar a partir da tonificação e da movimentação do diafragma. Ele protege, ele separa e, ao mesmo tempo, ele estimula. Nós podemos ter a respiração voluntária, ampliando-se a respiração, aumentando a entrada do ar, empurrando para baixo o diafragma. E expirando devagarinho, em tempos, tal, fazendo aos poucos o controle do diafragma para expirar o ar devagarinho. Os yogis fazem isto há milhares de anos. Esse controle do diafragma, da respiração e de uma série de funções do corpo, de uma forma voluntária. Tá? Outra coisa que os mamíferos têm é um sistema nervoso complexo, muito desenvolvido. Tem um sistema nervoso autônomo, com atividades reflexas, e tem um sistema nervoso central, com ações voluntárias. Qual a importância do sistema nervoso autônomo? A dominação inconsciente do corpo físico. Por exemplo, nós falamos em respiração voluntária, mas o tempo todo nós estamos respirando, a respiração está acontecendo, ela acontece automaticamente, inconscientemente. Outra coisa, o comando para crescerem as células da pele, crescer cabelo em nós, tudo isso são coisas da programação inconsciente. O sistema nervoso autônomo faz isso. A regulação da temperatura corporal, tudo isto é parte do trabalho do sistema nervoso autônomo. E outra coisa importantíssima, quem já queimou a mão numa chapa quente ou numa panela, sabe que queimou, a gente retira a mão antes de perceber o que gerou aquele gesto e aquela queimadura, aquele ardor. Tá?
Então, é importantíssimo esse desenvolvimento do sistema nervoso autônomo para a manutenção da vida dessas espécies mais evoluídas. E outra, para permitir que atividades conscientes possam se desenvolver, entre as quais aquelas que foram aos poucos desenvolvendo mais a inteligência e que vão desenvolvendo inteligência em todas as espécies dos mamíferos. Tá? Esse projeto divino é realmente maravilhoso. Próximo. O que mais os mamíferos têm? Eles têm uma proteção para o cérebro e para a medula espinhal, que são as meninges. Então, chama pia mater, dura mater, as meninges que recobrem o cérebro, e no meio, entre elas, tem líquido. Então, tudo isto, debaixo dos ossos, da caixa craniana e também dentro da coluna vertebral, protege a delicadeza dos neurônios e das fibras nervosas todas constantes do encéfalo, do cérebro e da medula espinhal. O cerebelo nos mamíferos, ele já é bastante desenvolvido e permite, então, a coordenação dos movimentos, permite equilíbrio, agilidade, e esta coordenação de movimentos, poder fazer as coisas, dança, tudo que o ser humano faz, que implica em coordenação de movimentos, até a maravilha de dança, por exemplo, com patins, no gelo, os balés, as coordenações, todas aquelas coreografias maravilhosas nos balés são possíveis graças ao sistema nervoso muito bem desenvolvido que o ser humano já possui. E todos os mamíferos têm. A gente vê o quanto que os mamíferos aprendem também movimentos. Nós somos capazes de treinar os nossos cachorros, os ratinhos de laboratório, os cavalos. Então, o ser humano vem, digamos, explorando esta capacidade de sistema nervoso desenvolvido que os animais que estão próximos a ele já têm, para levá-los a fazer coisas que são realmente maravilhosas. Coisas maravilhosas. Que mais que os mamíferos têm? Eles já têm hipófise e epífise, a glândula pineal ou epífise, e a hipófise, dentro do tronco cerebral. E eles têm camada cinzenta do cérebro bem desenvolvida. Camada cinzenta do cérebro é onde estão os neurônios, tá? Estão as células nervosas todas bonitinhas, e todos os mamíferos têm isto. E é justamente nessa parte cinzenta do cérebro, conhecida como córtex, que se desenvolve a memória. E toda a construção do passado. Existe, então, a retenção das coisas vividas por aquele animal. E se apresenta, então, a córtex cerebral, ou essa camada cinzenta do cérebro, como um centro da inteligência dos mamíferos. Outra coisa que foi sendo importante na evolução desta classe dos mamíferos, os animais, como vacas, baleias, golfinhos, os primatas, nossos primos, e o homem. Nós temos apenas um bebê por gestação, o que, então, possibilita uma infância e uma adolescência mais prolongadas, ou seja, uma socialização mais detalhada, com maior retenção de experiências
de forma que a complexidade do sistema nervoso de cada um dos indivíduos dessas diferentes espécies permite que eles cheguem a um nível de movimentação, de ações, de comportamentos, inclusive de comunicação, que não seria possível de outra maneira. Nós, seres humanos, de vez em quando, temos mais de um bebê por gestação. Por outro lado, com todos os cuidados que se tem hoje, todo o progresso tecnológico que nós temos, cuidam-se de 2, 3 bebês nascidos ao mesmo tempo também, com os mesmos cuidados, o mesmo carinho, né? E dando as mesmas experiências para todos que teria um bebê só se tivesse nascido sozinho numa gestação. Outra coisa maravilhosa, os primatas e os homens têm mãozinhas, têm menor número de dentes e têm um grande desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. Ou seja, o cérebro nos primatas e no homem é um cérebro extremamente desenvolvido, complexo e lindo, os 2 hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, tá? E a mão. O que nós temos, nós seres humanos? Polegar em oposição. Essas mãos que permitem que a gente tenha uma influência muito grande sobre a matéria. Quantas coisas podemos fazer com as nossas mãos? Pois é. Isso só é possível dentro da classe dos mamíferos. E nós procuremos honrá-la com a coroa da criação que Deus foi nos entregando, podendo ter o desenvolvimento da nossa inteligência com responsabilidade e integrando carinho e conhecimento. Próximo. Ser humano, pois é, nós já dominamos o corpo físico, já temos a possibilidade de utilizá-lo dessa forma, como nós estávamos falando, como instrumento evoluído. E nós já iniciamos o desenvolvimento maior da nossa intelectualidade. E assim, antes aprendizado, depois automatismo, cabe ao ser humano que segue para a angelitude a aprendizagem do amor. Como? Com a obstinação de quem cai e recomeça, de quem levanta inúmeras vezes, ainda perdido no egoísmo e no orgulho. Deita aí. Dia chegará, depois de tanto repetir a lição, de Fica aí. tanto executar, que voltaremos a amar incondicionalmente como os animais já amam, pois o amor é a força latente desde a gênese de todos nós, seres vivos criados por Deus. O átomo. E é para o amor que nós nos dirigimos no infinito da sabedoria que nos aguarda na eternidade, neste rumo à angelitude. Então, cabe a nós agora, seres humanos, que já temos a inteligência muito desenvolvida, orientar esta inteligência no sentido de nós desenvolvermos em nós o amor e reduzirmos em nós o egoísmo e o orgulho, que foram importantíssimos nas fases iniciais do nosso desenvolvimento como humanos. Precisamos do orgulho e do egoísmo. Só que agora, com todas as possibilidades evolutivas que já fomos adquirindo,
Estamos num momento em que Deus nos entregou esta tarefa, o desenvolvimento consciente do amor. Nós passarmos a ser capazes de amar incondicionalmente, como nós vemos os animais que nos cercam amando. Próximo. O Chico Xavier, ele amava profundamente os animais. Ele sempre se rodeava de gatos, cachorros. Ele tinha respeito por todos os animais, até pelas formigas. Tem histórias a respeito dele com as formigas, que o filho dele queria colocar formicida para matar as formigas que estavam comendo as roseiras do jardim da casa dele. E ele, então, com pena das formigas, numa madrugada, ele conversou com as formigas. Ele disse para elas: olha, melhor vocês se mudarem daqui, porque vai vir uma tempestade. E aí, sabe, vocês podem morrer. Então, vão embora para evitar essa tempestade que vai chegar aí, aniquilar vocês e tal. E assim foi. As formigas se mudaram. Então, é muito lindo, é muito interessante a gente perceber o amor e o magnetismo do carinho do Chico Xavier com relação aos animais. E ele dizia que o que mais o atraía nos animais é que eles não usavam palavras, eles usam sentimentos. E cada um de nós que ama os animais e tem animais perto de si e trabalha por eles, sabe que os animais realmente nos cercam de amor e usam sentimentos, não palavras. Próximo. Um exemplo de sentimentos profundos. Nós temos um cachorro que tinha um tutor, um dono, e os dois eram muito ligados, tinham muito amor um pelo outro. E todas as tardes, o animal se despedia do dono quando ele tomava o trem para ir trabalhar e depois o aguardava na estação do trem quando ele retornava no final do dia. Então, de manhã ele acompanhava o dono e depois ele voltava de tardezinha, aguardando ele chegar no trem. Anos e anos isto. Até que um dia o dono não voltou. O tutor, o dono, não voltou. E o animal seguiu esperando por ele, anos a fio, indo todas as tardezinhas à estação do trem aguardar esse dono chegar. Pessoas passaram a alimentá-lo. Houve famílias que quiseram adotá-lo para que ele tivesse um lar novamente. O cachorro não, voltava direto todas as tardes, aguardando o seu tutor. E o tutor não veio porque havia morrido, então não tinha jeito. O cachorro ficou muito velhinho, foram anos e anos nisto, e ali, na ocasião, foi feito um monumento, inclusive, para ele. Essa foto do meio é o monumento a ele, também à direita, e foi feito um filme também com a história deste animal maravilhoso, com a sua expressão profunda de amor, e que é um exemplo para todos nós, de amor, de carinho, de fidelidade, de persistência, de dedicação.
Quem sabe um dia nós aprendemos tudo isto. Próximo. Uma pergunta para nós. O amor é instintivo? Na medida em que o amor, ou esta força que une e liga os seres, ela também está presente nos átomos, que se aglomeram em moléculas, e está presente também nos astros, mantendo-os nas órbitas. E se manifesta em todos os animais, notadamente em todos os mamíferos. E que nós estamos aprendendo, então, a reconhecer como uma força maravilhosa que existe e que nos animais é incondicional e que nós podemos ir desenvolvendo. Parece que o amor está na base de tudo. Inclusive, pesquisas da física atual chegam ao ponto de muitos cientistas dizerem que a coisa que é base de tudo é algo que tem uma capacidade de aglomeração e que eles só conseguem nomear como se fosse amor. Então, a ordem geral do universo seria o amor. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie a desenvolver mais este amor, de forma que nós sejamos uns para os outros amor, cuidado, dedicação, gentileza, respeito, como são os animais com relação a nós. Próximo. Esta é a bibliografia que nós sugerimos que todos que queiram aprofundar-se nesses conceitos rapidamente explorados nesta aula possam explorar mais, tá? Então, aqui nós tem mais uma página de bibliografia também, e aqui é a figura do Marcel Benedetti, que foi um pioneiro nesta área da espiritualidade dos animais. A ele, Marcel Benedetti, o nosso carinho, gratidão e homenagem. E a nossa imensa gratidão a toda a espiritualidade que tanto vem nos ensinando e orientando. Lembrando, então, as palavras de Francisco de Assis. Todos os seres da criação são filhos de Deus e irmãos dos seres humanos. Deus quer que ajudemos aos animais, se eles necessitam de ajuda. Toda criatura necessitada tem o mesmo direito a ser protegida. Que nós, então, homens e mulheres, seres humanos que já vamos tendo a capacidade de amar e de servir mais desenvolvida, sejamos capazes realmente de ajudarmos uns aos outros e acolhermos os nossos animais, nossos irmãos, todos os animais que convivem conosco nesta terra, de forma que todos sejamos realmente irmãos, cada vez mais irmãos, unidos e ajudando-nos mutuamente. Que assim seja e que Deus e Jesus nos abençoem
nos possibilitando a que possamos desenvolver em nós todo este amor. Muito obrigada. Regina, muito obrigado. Agora nós vamos abrir para perguntas. Jefferson, por favor, tome à frente agora. Veja quem querem fazer pergunta. Nós temos 15 minutos de pergunta, Regina. Olha que bacana. Opa! Você me ajuda. Vamos lá. Aberta para quem quiser fazer pergunta, ou por aqui, por Carol áudio, ou levantou a mão. Carol. Primeiramente, doutora, parabéns pela magnífica aula emocionante. Estou aqui em lágrimas, principalmente com esse fim. E só uma coisinha que eu gostaria de retornar, lá no primeiro slide, com a migração das aves, nós temos muito que aprender com os animais, a senhora falou isso o tempo todo. Principalmente com as aves migratórias, que elas fazem o revezamento. Aquele que eles fazem um voo numa formação que favorece a aerodinâmica. E o que está ali na frente, quando ele se cansa, ele vai para o fim e assume o outro. Isso ensina muito para a gente, no nosso trabalho, na nossa vida. A gente ter a percepção, o outro que está comandando está esgotado, então vai lá para trás. Colaboração. Então, esse é um ensinamento assim, que me marcou muito. Mais uma vez, muito obrigada pela aula. Verdade, Carol, maravilhoso você ter notado esse detalhe da formação em G e desse trabalho que as aves fazem. Realmente é algo para nós aprendermos. Obrigada. Mais alguém? Eu. Nils. Isso. Então, André Ventura gostaria de fazer uma pergunta. Pode O falar. Ednilson está fazendo. Ednilson. tá. Ok. Então, boa noite. Obrigado pela aula magnífica, serena, que foi mais gostosa ainda de ouvir. Bom, como a gente... Eu vou desligar meu vídeo, que ele está com problema. Como a gente percebeu, e já quem fez a escola já sabe, dessa evolução espiritual, né? A partir do átomo, da mônada, chegamos ao ser animal hominal. Se, quando somos animais, nós temos já em nós o sentimento e o amor que é tão dito e foi dito aqui pela senhora também, por que quando chegamos ao ser hominal, a gente tem que aprender o amor? Que momento a gente deixou esse aprendizado, esse sentimento de lado? Pois é, o desenvolvimento da inteligência foi trazendo aquilo, o ser humano desbravar opções diferentes e precisar desenvolver dureza, disciplina, ordem, e foi muito duro, muitas vezes, com isto. Então, agora que nós já temos tudo desenvolvido dentro de nós, somos capazes da ordem, da disciplina, já esta dureza, nós já podemos amainar, digamos assim, e ter o amor, expressar o amor com toda esta estrutura, com toda esta confiança que já temos, e com a responsabilidade, sabendo que o que nos rege é a lei divina, e a lei divina de ação e consequência não perdoa. Se a gente age no bem e age no amor, a gente tem um retorno disso mesmo. Se a gente for agir na dureza, no orgulho, no egoísmo, nós vamos receber isso também e vamos precisar lixar até sermos capazes de agir de uma nova maneira, de uma maneira que leve em conta o outro, o sentimento do outro, a necessidade do outro,
e também abre espaço para a nossa própria delicadeza. Então, o orgulho e o egoísmo fizeram a sua parte. E agora nós estamos nesse momento de conscientemente deixar de lado isso, porque já temos confiança, já temos a inteligência, de forma a desenvolver conscientemente o amor nas nossas ações. Então, já como espíritos inteligentes, podemos agora ser também instrumentos de amor e de paz. Respondido? Respondido. Que essa nossa razão como ser hominal, ela tenha um equilíbrio junto com o sentimento verdadeiro, né? Do amor. Isso mesmo. Muito Tá? obrigado. Emmanuel, no livro da Esperança, ele tem uma mensagem, tem uma frase da qual eu gosto muito. Ele fala assim: matricula o raciocínio na escola da caridade e aos poucos desenvolverá maior a capacidade de amor. Ele usa outras palavras, mas o sentido é este. Então, matricula o raciocínio na escola da caridade. Então, esse é o nosso momento. Conscientemente aprendermos com o raciocínio, a agir de uma forma caridosa, amorosa. E aos poucos a gente integra em nós o amor. Excelente essa frase, não conhecia ainda. Obrigado. Marcou. E mais, Jefferson? Era a mesma pergunta que a Andréia e outras pessoas queriam fazer, a pergunta que o Ednilson fez. Então, a professora respondeu. Que bom. Tem mais alguém? Por enquanto, não. Se alguém quiser falar, está aberto o microfone. Pode abrir o microfone, por favor, ou escrever Eu no chat. gostaria de saber qual a lição que a doutora Maria Regina se referiu do livro da Esperança. Por favor. Eu tenho que levantar daqui e pegar meu livro para falar para vocês. Um momentinho, então. Pronto, voltei. Meu livro impresso. É a mensagem número 14, que se chama Cristãos sem Cristo. Agora, lendo a frase diretamente. É preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Que é a última frase desta mensagem, Cristão sem Cristo, que é o que Muito fala. obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Mais É o livro da alguém? Esperança. A minha edição é essa, bem antiga. Acredito que ele tem edições mais modernas. Está aí, Livro da Esperança. O Livro da Esperança, ele é todo em epígrafe. Ele tem trechos dos evangelhos e, em seguida, um pequeno texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um livro de estudo maravilhoso para quem queira se aprofundar na parte evangélica da doutrina espírita. Eliette? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Tá. A pergunta que eu faço é assim: eu tenho um animal, tenho um cão, e ele me lambe quando eu estou com hipoglicemia, que eu sou diabética. Isso é dentro do instinto dele ou da inteligência?
Eu sei que é difícil responder, Ele mas tem- eu acho incrível. É só eu estar com hipoglicemia, ele não sai de perto de mim e de madrugada ele me acorda. os animais, principalmente os cachorros, têm um olfato aguçadíssimo. Inclusive, vem sendo usados animais para detecção de câncer. Tá? E a gente vê usados pelas autoridades da Polícia Federal cachorros farejando drogas em bagagem. Então, esse olfato delicado do seu cachorro, tá? Ele detecta quando você está com hipoglicemia e ele te acorda. Naturalmente, ele faz isso espontaneamente, porque ele te ama, ele percebe que algo está diferente. E o que acontece? Você se levanta e você vai arrumar esta questão da glicemia do seu sangue. Tá? Então, ele está ajudando você com o amor dele, porque ele percebe que você está diferente naquele momento. E ele liga o alarme dele, né? Porque ele quer você viva. É verdade. E tem outra coincidência. Agora ele está com pancreatite. E o Ele, meu bichinho. pâncreas não funciona. É legal, né? Poxa, que coisa. Tá sendo incrível essa situação. Já não é a primeira que eu passo dessa forma, mas Mas você está tratando dele direitinho, né? estou, lógico, com É, isso certeza. que importa. Isa. Muito obrigada, viu? Não. Foi ótimo. Regina, olha, essa é conversa, como diz a nossa querida Margarete, de uma tese, né? A gente ficaria a noite toda conversando, foi maravilhosa a sua aula, a sua meiguice. Você sabe que eu te amo, não deixe Ricardo saber disso, mas eu tenho certeza que Eu te amo também, João. e a gente se dá tão bem, um aprendizado, uma coisa assim que você está comigo há mais de 20 anos, lá da Casa do Caminho, foi a minha tutora de aprendizado, minha mestra, e a gente vai E aprendendo aprendi tanto com você, e e a aprendo. gente vai trocando, e eu fico muito feliz, certo, de você estar conosco, estar sempre com a gente, isso é muito importante para esse curso. Eu até falo para o pessoal, nós temos, Maria Regina, na nossa turma, a gurizima Maret, ela apareceu aí no Flash, ela está comigo desde o primeiro bloco que nós fizemos de 6 meses em 2014, quer dizer, há 9 anos atrás. Ela está comigo desde aquela época. E tem muitos que estão me acompanhando. Sim. Né? Que é muito. Esse curso, ele é uma coisa muito sólida e é uma coisa assim de formação mil. Eu acho que todos nós espíritas, acredito, por obrigação, nós temos que estudar a nossas origens, mesmo como está lá no Evolução em Dois Mundos. 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegar onde nós estamos hoje. Por isso eu falo sempre, nós não somos pouca coisa, nós somos muita coisa. Somos. A gente tem que valorizar cada vez mais a encarnação que a gente vai passando. Como você mesmo falou, cada uma o aprimoramento, o melhoramento, e essa daqui eu tenho certeza para todos nós que estamos fazendo esse curso, Maria Regina, que deu um salto quântico, porque nós passamos a olhar nossos irmãos menores como tem que ser visto mesmo, não só através do respeito, ajudando eles a evoluírem, né? E é bem isso mesmo que nós estamos fazendo. E graças a Deus, o Espiritismo, a Casa do Caminho, deixou, né, abriu espaço para poder falar sobre os animais. E nós começamos mesmo junto com o Marcel Benedetti, viu? Marcel Benedetti, foi, como você falou, foi o pioneiro, conheci o Marcel. Marcel era colega, né, era médico veterinário, e a gente sabe a dedicação que ele tinha em falar sobre a espiritualidade dos animais. Então, que bom. eu Estou muito quero... feliz de estar aqui, viu?
Olha, eu quero que você leve um abraço de todos nós, mas fica aí conosco, que eu vou chamar a Lígia para ela fazer a nossa prece final em nome de todos nós. Não esquecendo de fazer a fluidificação das nossas águas. E nós temos no celular uma caixinha de vibrações, um grupo de vibração, para não esquecer de fazer as vibrações também para os animais. Agora é com você, Lígia. Pelo muito que aprendemos, agradecemos agora através de vibrações. Vibremos pelo nosso planeta Terra, envolvendo em muita luz. Branca de muita paz, rosa de amor, azul de harmonia, verde de saúde e cura, lilás de transmutação. Que essas luzes em forma de vibrações envolvam todo o nosso planeta, alcançando todos os cantos, todos os seres vivos. Vibremos pelo nosso Brasil, vibremos por toda a infância, juventude, velhice, por todos os lares, por todas as casas de oração em nome de Cristo. Vibremos por todos os nomes, por todos os pedidos de vibrações que se encontram na caixinha. Vibremos por nós mesmos. Vibremos por esse espaço, por esse curso tão maravilhoso. Vibremos por todos os nossos animais. E agora, vamos fluidificar, pedir à espiritualidade que fluidifique as águas para os nossos animais, para o nosso lar, todas as caixas d'água, filtros, que todos sejam fluidificados. E agora, agradecemos a toda a espiritualidade presente, a todos os nossos mentores individuais, a São Francisco de Assis, especialmente, e a sua fraternidade dos franciscanos, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha, a Jesus, nosso mestre, irmão, e a Deus Pai da vida, pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade deste curso e deste aprendizado. Nos despedimos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.